Nós voltamos com Ideias em Tese e hoje recebemos a Adriana Stort, que durante o doutorado na Unicinos fez uma pesquisa voltada para a análise dos relacionamentos em cadeias de suprimentos internacionais. Bom, professora, no bloco anterior a gente já falou um pouquinho sobre os resultados alcançados. Gostaria que a senhora comentasse um pouco mais para a gente, por favor. Sim. Os resultados alcançados foram diversos, né? Tanto para mim como pessoa pesquisadora, né? Quanto eu acredito que para o programa também, né? Por ser, eu fui da segunda turma do doutorado em administração, então são desafios aí que trouxeram bastante resultados no sentido dessa pesquisa internacional. Também para a universidade onde eu atuo, né? Que está ligada com a parte internacional, a gente conseguiu trazer boas discussões lá também. E agora, para a própria matriz, né, e que hoje coordena então essas cadeias de suprimento, ela com certeza tem um trabalho, né, que de certa forma visou colaborar com a atuação futura dela, né, e a coordenação dessas unidades internacionais. Então, o que a gente deixou com essa tese, né, com essa discussão toda? O principal ganho foi no modelo de análise, né, que foi criado. Então, como eu comentei, esses elementos que foram buscados, né, de outras literaturas e envoltos aí num framework, né, de aplicação internacional, ele trouxe ganhos de relacionamentos, né, ganhos que puderam buscar esses relacionamentos e que pode ser outros, né? O modelo permite que você troque esses elementos de análise, né, que ao invés de confiança, comunicação, eu possa colocar outros e que eu possa replicar em outros contextos, ou por outras unidades ou por outras empresas. Então, o resultado maior está nesse crescimento de compreender como o modelo pode ser útil, né, e que pode ser, a partir de agora, para outros estudos, né. Para a Marfrig, o que a gente percebeu, então, como eu destacava anteriormente, essa compreensão da importância da subjetividade que está envolvida nas pessoas que fazem parte de uma cadeia internacional. Eu não estou trabalhando só com brasileiros, né? Eu estou trabalhando com outras pessoas que pensam diferente, que querem ser tratadas de formas diferentes, que querem receber orientações muitas vezes mais próximas do que a gente está acostumado a trabalhar aqui no Brasil. Então, isso é um grande ganho, né, da pesquisa, assim, é conseguir mostrar que quem vai atuar com estratégias internacionais tem que sim perceber se é uma exportação direta, indireta, investimento estrangeiro direto, que são as opções que a gente tem, alianças, franquias, joint ventures, mas tem que também, ao invés de olhar unicamente essa questão, olhar nas pessoas e como elas querem ser tratadas, né? Como elas pensam, como o contexto delas faz com que essa cultura transcenda aí, né, muitas vezes o fazer e sim como fazer com essas pessoas. Então isso é bem importante, né, e o modelo permitiu isso e levar a outras discussões daqui para frente. A senhora comentou também da relação com a UNAM na Argentina. Conta pra gente um pouquinho disso. Isso, a UNAM é a Universidade Nacional das Missões, em Posadas, e nós temos uma relação de parceria, a Universidade Regional lá de Erechim, integrada, que é a URI, onde eu trabalho. Nós temos uma parceria com eles em diversas áreas de pesquisa já. E essa temática, então, veio com força, porque também interessa para eles, né? E a gente tem uma proximidade geográfica e muitos setores também que existem lá, que são realizadas atividades, são realizadas também na nossa região norte do Rio Grande do Sul. E, portanto, essa discussão, então, levou a gente fazer uma parceria um pouco mais afinada, né? E desenvolver, nesse grupo de pesquisa, de professores, então, integrados, nós e eles, projetos que venham ao encontro da continuidade dessas pesquisas, envolvendo relacionamentos, lá na UNAM, na Argentina, a região da Argentina e a região daqui, né? A região norte do Rio Grande do Sul. Então, eu acredito que isso daqui para frente vai trazer bons resultados também e vai ampliar essa importância de discutir os relacionamentos em estratégias internacionais. Como é que a senhora acha que esse trabalho vai ter andamento, então, nessa parceria? Nós estamos buscando fomento para projetos, né, de pesquisa tanto na Argentina quanto aqui no Brasil, né, e eu acredito que as publicações, então, vão poder ser bastante ricas, porque nós podemos fazer comparações entre a Argentina e o Brasil, né? Então isso é bastante importante. Lá existem professores, né, os dados estão lá e nós estamos aqui e podemos trocar, né, essas capacidades, esses conhecimentos, fazendo trabalhos comparativos sobre essa cultura, sobre como os relacionamentos podem ser mais eficazes. Aí está então um dos próximos passos da tua vida acadêmica, né, professora? Isso, um dos próximos passos é esse, é continuar, né, tendo um pouco mais de incentivo aí nessas ações de parceria, né, publicações, né, participar dessas discussões, e eu encaminhei também projetos que a gente possa replicar parte desse modelo, né, de forma um pouco mais sucinta,
em outros estudos, aqui no Brasil quanto em outros países do Mercosul. E a senhora continua com a produção também de artigos, de trabalhos aqui junto com a universidade? Isso, a gente continua trabalhando junto com os nossos professores, né, que foram orientadores e co-orientadores. Isso é bem importante para mim também, né? A gente sabe que mesmo terminando o doutorado, nossa vida acadêmica e também de crescimento, né, de amadurecimento intelectual é uma caminhada e os professores podem sim continuar colaborando, o grupo de pesquisa aqui na Unicinos também e a equipe toda que a gente sabe que continua sendo a nossa casa. E a senhora tem interesse, professora, em, por exemplo, fazer um pós-doutorado? Tenho interesse em fazer um pós-doutorado também. Acho que essa é uma questão que a gente se anima, né, com resultados como esse, que, como eu comentei, além de para a própria empresa, né, a gente consegue trazer outros ganhos e outras discussões, anima para que a gente continue pensando, né, na caminhada acadêmica e num pós-doutorado. E como é que a senhora vê os reflexos, então, de ter realizado esse doutorado também em sala de aula, atuando como professora? Bom, eu vejo que os meus alunos olham muito ainda como eu olhava no passado os meus professores, né? Que coisa boa, que desafio grande, né? Que foi possível enfrentar. E acho que esse é um outro ganho, né, bastante importante. A gente passa a ser uma referência de pesquisa, né? Eu sei que o que a gente faz, muitas vezes ultrapassando os limites geográficos do Brasil, é um desafio, né? Um desafio para a gente, um desafio de língua, como a gente comentou, de dificuldade. Não é tão simples você bater na porta de uma empresa no exterior e dizer, eu sou brasileira, quero fazer uma pesquisa aqui. Nem sempre a gente é tão recebido, né, como aqui, de portas abertas. Mesmo que eu havia o aval aí da empresa Marfrig por trás, eu estava estudando unidades que ela estava envolvida. Então, esse é um desafio. Os meus alunos, eu sei que, né, como os professores que acabam estando com a gente, trabalhando com a gente, veem isso como um desafio que foi enfrentado e que trouxe bons resultados. Isso é bacana porque serve de exemplo para as outras pessoas que também estão querendo estudar, né, professora? Que recado a senhora deixaria, então, para quem tem interesse em investir no mestrado, investir no doutorado posteriormente? Eu acho que é bem importante, assim, eu tive vários exemplos muito bons na minha vida, muitos professores que foram exemplos. Acho que além da família, que com certeza é muito importante para a nossa questão pessoal, né? Nós temos que encontrar pessoas, e muitas vezes são os professores na nossa vida, que são exemplos, né? De força, né? De mostrar caminhos e também bem importante, de mostrar, e no doutorado a gente vê isso, que não é na primeira vez que a gente acerta, né? Que a gente precisa refletir mais, que você cair e levantar faz parte do processo, né? Não é tão... É muito difícil encontrar alguém que já acertou a escadinha de primeira e foi embora, né? Claro, com a senhora aconteceu isso também, né, professora? A senhora tinha essa ideia inicial, mas ela precisou ser amadurecida. A senhora precisou fazer escolhas ao longo do caminho. Faz parte, né? A gente tropeça, a gente levanta, a gente precisa levantar, essa é a questão. E a gente precisa de professores, de amigos, de família que nos auxiliem a levantar novamente. Então, esse é um recado, né? Acho que a gente precisa ter força para continuar. Os desafios no doutorado são grandes, né? São bastante grandes também no sentido pessoal, né? A gente precisa ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio para poder continuar e vencer essa questão toda. E um recado importante também, Vanessa, é no sentido da temática que eu escolhi, né? Acho que é importante também deixar que não é por ser uma empresa pequena, né, ou hoje em dia, que você não pode pensar no contexto internacional. Então, a gente sempre diz para as empresas que a gente presta assessoria e também para os alunos, é que hoje tem oportunidades para todos, né, pela questão da internet, pela questão da logística, pela questão dos incentivos que o próprio governo nos dá, né, nós não temos uma série de impostos para exportar, a gente tem financiamentos para exportar, só que a gente tem que saber olhar para frente, né, olhar um pouco além do nosso limite geográfico, e pensar como é que eu posso chegar até lá, né? E não tem ninguém que vai dizer não pode, né? Hoje em dia não tem. Mesmo pequena você pode sim, por meio de alianças, por meio de estratégias coletivas, por meio de um estudo mais apurado de cadeias, né? Você pode estar inserido. E se você não pensar dessa forma, outros podem vir e acabar ocupando o teu espaço, né? Porque os outros estão pensando dessa forma. Em outros países, as pequenas estão pensando assim. Então, a gente não pode mais pensar que o comércio internacional, outros países, é só para empresa grande, né? Então, isso é importante também destacar. Tá certo, professora. A gente agradece a sua participação no Ideias em Tese. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. E se você quer saber mais, a tese de doutorado da Adriana Stort está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você também pode conferir essa e outras edições do programa pelo nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana pela TV Rádio Unicinos. Até lá!